Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa segunda para todo mundo, né? Para alguns esse ano foi uma boa segunda, né? Todo de janeiro a dezembro ainda, né? Não é porque os caras voltaram que não acabou o ano da segunda divisão, não é mesmo, Lucas Colar? Bom dia para todo mundo, É boa aquela coisa, tarde para né? todo mundo, É que principalmente o para pessoal ti, já meu está querido. acostumado, né? Com essa trajetória, enfim, né? Mas enfim, mais uma semana começando, né? Semana importante, né? Porque é a semana que antecede a reapresentação, né, do Internacional. Então, daqui a alguns dias, né? Na outra quinta-feira, né? Estaremos já trazendo informações direto do CT do Parque Gigante. E aí sim, né? Daí não tem para onde fugir, né? Realmente é um momento que o Inter vai ter que liberar jogadores e contratá-los, né? Não dá para ficar postergando muito. Então, semana decisiva aí para alguns reforços e em especial sobre saídas também no Internacional. Tem muita coisa pra gente falar. Só para lembrar para vocês, hoje, segunda-feira, ainda tem jogo da Copa do Mundo, né? E iremos para o Mazá. Por isso estamos gravando esse conteúdo para vocês aqui. Tem algumas coisas que a gente tem que atualizar. E aquela correria boa, né, cara, de seleção brasileira. Tu pode entrar em kto.com e usar o código VDG, ganhar 20% de free bet e aproveitar diretaço lá os 20%. Se tu botar 100 pila, por exemplo, tu vai ganhar R$ 20. Aí tu entende as odds lá e tal. Lembrar também que a Mais Ágil, em menos de 24 horas, bota o dinheirinho do teu FGTS no teu bolso e, obviamente, né, temos ali o telefone, é 99-114-1133. Tu fala que tu falou aqui tu viu aqui no VDG e eles te dão a barbada de como pegar este FGTS. Também tem aqui, cara, a Capião Topografia Ambiental, referência em topografia ambiental. Fala com os caras se tu tem um terreno, um sítio, alguma propriedade que tu precisa pegar e regularizar. Fala com eles, bem de barbada. E sempre a gente sempre fala, né, cara, Golden Token Brasil, que é a nossa parceira também aqui. E tu tem o 0800 na descrição e também ali como um encurtador, né, para entrar em contato com eles, contratos de minérios de barbada que rende mais que poupança, FGTS e CDB e tudo mais, tudo isso aí, os contratos de minérios são mais rentáveis, beleza? A gente quer usar agora esse momento aqui para a gente falar sobre Johnny, Lucas Colar, para a gente pegar e atualizar a situação do Johnny. A gente teve algumas informações, já postamos ali, inclusive, né, no grupo VIP. Galera que é VIP já sabe desde de manhã cedo até ontem de noite, né? A gente já tinha postado algumas coisinhas novas ali sobre o Johnny. Vamos falar sobre isso, Lucas, por favor. Na verdade, tudo gira em torno da informação que vem da Itália, né, de que o Johnny estaria negociado com o Spezia, né, afinal, a informação circula lá há bastante tempo, né, que o Johnny tá perto, de um acordo com o clube italiano, mas aqui no Brasil, né, em contato com as pessoas do Inter, a gente tem uma realidade completamente diferente, né, pelo menos é o que se diz, né, que o Johnny não está nem perto de ser vendido, e o que aconteceu de fato, né, é que o Spezia de fato mesmo, né, ofereceu uma oferta ao Johnny, né, ou ao Inter pelo Johnny, né, na casa dos 4 milhões de euros. Se a gente for converter, né, para a moeda brasileira, 25 milhões de reais. É a oferta que o Spezia fez e esta foi a maior oferta que o Inter já recebeu pelo Johnny, seja do Spezia, da Roma, da Atalanta, do Betis, do Mônaco. Essa foi a maior oferta que esteve na mesa do Internacional. O Inter não vai aceitar essa proposta, né? O Inter já comunicou o Spezia, olha, 4 milhões de euros, não nem abrimos a conversa aqui. O Inter já estipulou, né? Cerca de 10 milhões de euros para conversar, né? Então o Spezia chegou menos da metade do que o Inter entende. E com essa procura do mercado, né, baixa ou com valores abaixo do que o Inter imagina, não está descartado, e pelo menos eu trataria isso como tendência nesse momento, que o Inter não vendesse o Johnny nessa janela, apostando, né, numa valorização no Campeonato Gaúcho, barra Libertadores, barra Copa do Brasil, para a abertura da principal janela europeia em junho, onde os clubes devem ter aportes maiores, vão formular os seus grupos, né? O pessoal vai investir mais pesado e o Johnny estaria aqui. Então, tudo isso, né, é a informação de momento, né, de bastidor, que o Inter não irá, pelo menos neste momento, conversar com o Spezia nestes valores e entende, né, que talvez os valores que o Inter considera justo, né, pelo Johnny não chegarão nessa janela de transferências.
É importante que a gente destaque isso, né? O Inter tem o Johnny como seu titular agora para 2023, e não só isso, tem uma janela do meio do ano, que é a mais quente, e um semestre para valorizar esse jogador, seja na Copa do Brasil, que ainda, né, o Inter joga ainda lá por abril, maio, mas principalmente na Copa Libertadores. Principalmente na Copa Libertadores, vai ter uma visibilidade internacional. Então, o que a gente chegou ontem, até essa informação do Lucas, ela é importante, né? E aí corrobora com aquela frase, né, que a gente até comentou no Entre Vozes de domingo. Não estamos rifando os jogadores, né? Então, a partir do momento que a gente confere que houve mesmo um valor de 4 e pouco, né, 4 milhões e meio de euros, a gente entende por que essa resposta, que meio ríspida até, né, Lucas, se tu for olhar, né? Não, como assim? Estamos rifando o jogador agora, sabe? Porque o Inter entende, como a gente já vem falando há muito tempo, que esse jogador vale 10 milhões e não os 4 milhões e meio que o Spezia acha que vai chegar aqui e vai pegar o Johnny simplesmente como se fosse uma quitanda, né? Não é o fato, né? Não é o caso. Né? E tem mais um ponto, né, que a direção do Inter entende que precisa fazer, né, para valorizar o Johnny, né? E eu parto daí, né, do princípio que o Inter realmente não vai negociar o Johnny nessa janela. Pelo menos tendência, né? Daqui a pouco dá a louca aí num time europeu e eles botam 10 milhões de euros, aí bom, aí vai um abraço, aí não tem muito o que fazer, né? Mas não é a tendência, né? A partir do momento que a gente está vendo que nenhum clube, né, dos tantos especulados e que tem interesses estão dispostos a despender desse valor. O Inter entende que o Johnny ele vai conseguir uma valorização maior como 8, não como 5. E nesse atual cenário, né, do elenco do Internacional, para começar o ano de 2023, o Johnny larga como titular de 5, Isso. não de 8. Né? Ele larga como titular do meio-campo na abertura de meio. Claro, o Inter está cogitando o Lucas Romero, né? Outros volantes podem chegar, só que com o que tem hoje, tá? Planejando o time do Mano, eu acho que segue o mesmo, né? Com Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick, PH, o Wanderson, o Alemão. Permanece igual. Então, assim, o Inter entende que ele pode desvalorizar um pouco ou não chegar no potencial que o Inter imagina se ele não jogar de 8, que foi a posição que ele assumiu, né, desde a eliminação por o Melgar na Copa Sul-Americana, né, entrando na vaga do Edenilson, né, e formando aquele meio ali com Gabriel, Johnny, aí, né, o Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique, o Wanderson e o Alemão. Então isso também Onde é ele uma se destacou, preocupação, né, ou Lucas? seja, o Inter vai contratar um 5 para que o Johnny não faça essa função. Se é o Lucas Romero esse cara, não sei, talvez seja alguém até de mais estofo, para que tenha um 5, o Lucas Romero e o Johnny numa eventualidade podendo fazer essa função. Então, também é algo que preocupa nos bastidores do Inter, né? Esta troca de posição do Johnny, porque indo para a Europa eles entendem que o Johnny seria vendido como 8, né? Como um cara mais para frente, não como um primeiro volante, afinal, né, a gente vê os marcadores aí no futebol europeu com características diferentes da do Johnny hoje, né? São caras mais pegadores, mais de força física, né? O Johnny é um pouco mais técnico, um pouco mais de chegada na área, bola aérea, aquela coisa. Então, também fiquei com essa impressão, né, conversando com as pessoas, de que a investida por um 5 também faz parte da venda do Johnny ali na frente. Então, isso o Inter vai trazer com certeza. E vale lembrar que o Johnny, como segundo volante, ele se destacou ali do lado do Gabriel, né? Ali que ele começa também a ganhar o status de titular, né? Do Inter nesse sentido. Então a gente também vale bem ficar de olho nessa toda essa função ainda de contratação de um 5 e também do futuro do Johnny aí com a camisa do Inter. Lembrando, ó, a gente está fazendo agora vídeos mais curtos também, né? Porque principalmente pelo fato de que os assuntos a gente são quase sempre os mesmos, né? E a gente não quer também pegar e, obviamente, fazer algo que não seja agradável, né? E interessante para vocês. A pegada é a seguinte: deixa nos comentários aqui se tu curtiu esse formato. É um Drops VDG, né? Curtiu esse formato? Um assunto rapidinho, atualização. Então tu deixa nos comentários, deixa teu like também para a gente saber se tu tá curtindo, porque daí a gente continua, beleza? A gente tem um papo hoje à tarde lá no Mazá para assistir a seleção brasileira, contar a história, né? Da seleção brasileira com a Coreia e também à noite
o encontro com Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, beleza? Não perde essa de noite, também não sai daqui sem deixar teu like e te inscrever no canal, valeu? Um forte abraço, galera, valeu, Luquinhas, tchau!